Hoje, em Linha Direta, o destino trágico de um homem vítima de uma inesperada traição da mulher com quem foi casado por 15 anos. Ele foi assassinado a mando da pessoa que mais amava. E ainda, um caso comovente no interior da Bahia. Um professor se envolve com um garoto de programa. Num dos encontros, ele é envenenado de forma traiçoeira e cruel. Hoje, depois de A Grande Família, Linha Direta. Maio de 2003, interior da Bahia. O professor Hildebrando chega para um almoço com a mãe e um irmão. Manhã, feliz Dia das Mães. É domingo, Dia das Mães. Todo Dia das Mães eu recebia presente. E qual foi o presente dessa vez? Foi um corte de pano, só me dava tecido fazer os vestidos. Amanhã tava tudo muito bom, mas preciso ir que eu tenho uma reunião de professores. Hildebrando agora. diz que vai para uma reunião de professores. Deus que ajuda a senhora, mãe. Pode chamar aí. Infelizmente, a gente sabe que o ser humano ele é frágil, né? Ele quer ser feliz e, às vezes, ele paga um preço para essa felicidade acontecer. Pronto, meu cafezinho. Calma aí, Del. Depois da reunião, ele recebe uma visita de um garoto de programa. Levar desconhecido para casa, ou mesmo conhecidos eventuais que se encontrou 2 ou 3 ou 4 vezes, ou com 1 mês, 2 meses de um possível relacionamento, isso é quase que uma sentença de morte. Manhã, deixa eu atender, manhã. Pouco depois, o telefone toca na casa da mãe de Hildebrando. Aí o telefone tocou. Na hora que fui atender, era ele, pedindo socorro. Na hora que vem aquele jeito que eu tô passando mal. O professor Hildebrando Marques dos Santos, conhecido como Del, foi levado às pressas para o hospital. Ele não resistiu e morreu. Para a mãe de Hildebrando, aquele Dia das Mães nunca mais seria esquecido. Era o 3º filho de Dona Rita, que morria de forma trágica. Hildebrando foi traído e assassinado aos 39 anos. Agora todo Dia das Mães é uma tristeza. Nos anos 70, Hildebrando vive na cidade de Aurelino Leal, interior da Bahia. Já nesta época, ele mostra uma vocação. Ele estudando e sempre dizendo que queria ser professor. Em 8 anos, 2 tragédias. Hildebrando perde 2 irmãos assassinados. Um, que era frentista, numa discussão num posto de gasolina. O outro, um policial militar, por um tiro acidental. Hoje nós aprenderemos... Aos 16 anos, Hildebrando tenta superar as tragédias familiares. Ele cursa o magistério e, ainda estudando, começa a dar aulas. Em 1986, Hildebrando convenceu a mãe a se mudar para uma cidade maior, Itabuna, a 430 quilômetros de Salvador. Ele queria aprender mais. Hildebrando entra para um seminário. Ele estuda para ser padre. Amém. Hildebrando se aproximava dos 25 anos e vivia um conflito. Ele sentia atração por homens. A partir daí, ele achou melhor não seguir a vida religiosa. Em 1994, Hildebrando se formou em História. Olha, ele era um professor super competente, super responsável, rígido, exigia do aluno conhecimento, exigia do aluno a leitura, inovava sempre em sala de aula, uma pessoa que tinha compromisso com a educação. Manhã, a senhora ainda está acordada? Com o dinheiro que recebe como professor, ele ajuda a mãe, que tinha ficado viúva. Aos 30 anos, Hildebrando se sente muito solitário. Eu percebia uma certa tristeza dele nessa área, né? Dele ainda não ter encontrado uma pessoa que pudesse conviver com ele, assim, de uma forma tranquila. Era uma vontade que ele tinha, né? Do próximo bloco. Em busca de companhia, Hildebrando passa a se envolver com garotos de programa. Em 1995, Hildebrando foi para a cidade de Vassouras, no estado do Rio, fazer pós-graduação.
Depois de um breve romance com uma colega de turma, ela engravida e Hildebrando é pai. Coisa linda, filhinha. Sorria pro papai, sorria. Hildebrando não mantém o relacionamento com a mãe da menina. Depois de concluir a pós-graduação, ele volta para Itabuna. Com o dinheiro que juntou dando aulas, Hildebrando comprou um apartamento neste prédio. Ele gosta de promover encontros com parentes e amigos. Adorava contar piada, adorava ironizar as coisas da educação. Um sujeito completamente politizado, brincava com a política, tinha um senso de humor muito grande. Onde Hildebrando estava, ninguém parava de rir. Mas a alegria de Hildebrando esconde sua maior tristeza. Acontecia realmente essa situação de ele, às vezes, chorar comigo, pedir ajuda, para poder se encontrar, poder encontrar um amor, né? Encontrar uma pessoa que o fizesse feliz. Em busca de companhia, Hildebrando frequenta bares gays. Ele começa a sair com o garoto de programa Ricardo, conhecido pelo apelido de China. Ele não via no outro a maldade. Inclusive, eu alertava ele para isso. Eu dizia a ele, não, cuidado com as pessoas, cuidado com quem você anda. Hildebrando leva Ricardo China para casa e paga por cada encontro com ele. A pesquisa que o Grupo Gay da Bahia faz desde 1980 constatou que a maior parte dos crimes contra homossexuais são provenientes de garotos de programa. Isto é, indivíduos que saem com homossexuais que não têm nenhuma relação maior com a homossexualidade, a não ser uma relação comercial de fazer sexo em troca de dinheiro ou de algum outro benefício. Quem é? Você não conhece ele? Você não sabe que tá perdendo. Uma noite, Ricardo China apresenta um amigo para Hildebrando. O nome dele, Carleone Carlos dos Santos, 19 anos, também chamado de Fernando. Hildebrando também paga para ficar com Carleone. Mas enquanto o professor procura uma companhia, o garoto de programa só está interessado em dinheiro. Ele pedia muito dinheiro para o professor, mas ele dava só R$10, segundo declarações do próprio acusado. E teve um dia que ele se desentendeu, ele procurou o Hildebrando. Carleone quer que Hildebrando aumente o valor dos encontros, mas não consegue. E certo dia ele retornou à casa do Hildebrando e pedindo a ele R$20, dizendo que precisava para dar a mãe dele para fazer feira. Hildebrando deu apenas R$10, dizendo que não tinha o dinheiro. Neste mesmo dia, o professor Hildebrando teria feito uma piada que insinuava que Carleone teria dormido na cadeia. Carleone não gostou da brincadeira. A partir desse incidente, ele começou a arquitetar uma vingança contra a vítima. Hildebrando passa alguns dias sem ver Carleone. O professor segue a rotina. Generoso, ele costuma ajudar um menino que toma conta do carro dele. Hildebrando planeja o futuro. O próximo passo dele seria fazer o mestrado. Só que ele pensava muito, porque ele dava uma assistência muito grande à minha tia, e acho que ele pensava como que ele se afastaria daqui de Itabuna, como é que ela ficaria nesse período que ele estivesse fora. Hildebrando não suspeita, mas Carleone tem outros planos. Um assassinato premeditado e cruel. O menor disse para ele que sabia onde conseguia um veneno, que o cunhado tinha um veneno para ratos, matar os ratos. Ele pegou e entregou para Carleone. O cúmplice de Carleone era um menino de 12 anos. Isso mesmo, de apenas 12 anos. O menor que vivia nas ruas e costumava ser ajudado por Hildebrando. Com dinheiro e comida, também praticava pequenos furtos. Mano, comida que nem de manhã não tem igual. 11 de maio de 2003. É o Dia das Mães. Hildebrando chega à casa da mãe com um prato e um presente. É o dia do crime. Ele fez uma salada de chuchu, cenoura, batatinha, maionese, aquela linguicinha fininha.
Ficou jóia a salada. Amanhã tava tudo muito bom, mas preciso ir que eu tenho uma reunião de professores agora. E o Debrando sai da casa da mãe, que fica a 300 metros de onde ele mora. 7h30 da noite. E o Debrando chega em casa. E aí, vigia? 8 horas. O garoto de programa Carleone chega para o encontro marcado. Com ele está o menor. O galeguinho ficou ali fora. Momento nenhum, ele entrou, entendeu? Aí, e Debrando estava na janela, ali. Aí, confirmou a entrada dele, entendeu? Ele entrou. Ele aí, Debrando, a vítima, pediu para fazer um café enquanto ele iria tomar um banho. O pedido para fazer café é atendido. É a chance que Carleone tem para envenenar o professor. No momento em que a água estava fervendo, ele colocou o veneno dentro, colocou todo o veneno dentro do vaso para ferver a água, junto com a água. Enquanto isso, o menor entra de penetra numa festa de aniversário e aguarda Carleone. Tá pronto meu cafezinho? Calma aí, Debrando, pra não entornar aqui o café. É isso, né? Quando ele tomou café, estava tomando café, perguntou se Carleone queria. Ele disse que não. Ele aí, brincando, disse assim, estou me sentindo mal, e se jogou ao chão. O Carleone, pensando que era verdade, ficou preocupado, achando que o veneno já tinha fazendo efeito de imediato. Mas ele disse, é brincadeira, não estou me sentindo mal, não. E o Debrando bebe o resto. Em poucos minutos, a profética brincadeira vai se tornar realidade. Debrando chamou o irmão e contou que estava passando mal e achava que tinha sido envenenado. Eu atendi o telefone, ele só fez dizer assim, Nailton, eu estou passando mal, e desligou. Mas eu reconheci a voz dele e segui para lá imediatamente. A polícia não sabe precisamente o que aconteceu no apartamento entre 8 e 9 horas da noite. Mas, segundo as testemunhas, Carleone fechou a porta, levou a chave, deixando o Debrando trancado e tentou fugir. Pegou a chave do carro e o relógio da vítima, foi embora. Carleone e o menor tentam fugir com o carro de Hildebrando, mas ele não sabe dirigir direito. Aí eu tava ali, sentado ali, aí foi na hora que eu acompanhei ele, pá, ele entrou no carro aqui, entrou no carro. O professor avisa que está sendo roubado. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Aí foi na hora que eu corri, peguei ele dentro do carro, o rapaz deu um gogó, trouxe ele até ali. Aí foi na hora que o irmão dele chegou. O irmão está passando mal, cara. O irmão está passando mal. Eles atendem ao pedido de ajuda de Hildebrando. Me dá essa chave, Ele ainda saiu na janela e me gritou. Disse, Nailton, ele me deu veneno para roubar meu carro. E nisso aí ele aproveitou um descuido e fugiu. Envenenado, Hildebrando agoniza. Ele é socorrido e levado para o hospital. E gemendo muito, muitas dores. Eu coloquei no carro, conduzi ao hospital e ele sempre, oh meu Deus, vou morrer. Nunca pensei de morrer envenenado. Eu tenha calma, rapaz, tranquilizando. Tenha calma, você não vai morrer, não. Não teve jeito. Em instante, Carleone confessa o crime e é preso, mas logo consegue fugir. Ouça o que ele disse. Ia pelo menos R$50, só pra mim que eu fazer umas compras lá pra casa. Hildebrando não resistiu ao veneno e acabou morrendo no hospital. No dia seguinte, a polícia recolheu o menor que participou do crime e o levou para uma unidade de internamento, onde deveria ficar 2 anos.
mas ele passou apenas 5 meses internado e foi autorizado a voltar para casa. Hoje está em liberdade. Já Carleone foi preso 3 dias depois do crime. Em entrevista na cadeia, Carleone, o garoto de programa, confessou ter envenenado o professor. Queria pelo menos 50 reais, só para mim que eu fazer umas compras lá para casa. E o carro, quando eu liguei ele, eu botei a ré no carro, vi que o carro estava querendo andar para frente. Eu peguei, desliguei o carro, foi na hora que os vigias já vinham. Carleone alegou insanidade mental, mas foi desmentido pelos exames feitos a pedido da Justiça. Ele ficou preso na cadeia pública de Itabuna pouco mais de 6 meses e fugiu. Eles cavaram o túnel e, através desse túnel, ele conseguiu fugir. Depois da morte de Ildebrando, dezenas de alunos e ex-alunos escreveram cartas para mostrar a saudade que sentem do professor. Os alunos amavam Ildebrando. Era uma pessoa querida, não só pelos alunos, pelos amigos, a cidade. Muita gente sofreu e sofre até hoje pela morte dele. Eu creio que ele não pode ficar solto, porque ele solto, ele pode fazer a mesma coisa, se ele não estiver fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Nós queremos políticas públicas, nós queremos delegados especiais para apurar esses casos, sobretudo nos grandes centros urbanos. Aí eu falo São Paulo, Rio e Salvador, são cidades grandes que necessitam de uma situação especial para punir, porque a impunidade com que são tratados esses casos gera a violência. Tem muita gente aqui que diz, eu estou onde eu estou e agradeço o Ildebrando, outro da mesma coisa, outro da mesma coisa. É assim. Só vi gente falar que ele incentivava as pessoas para estudar, ajudava, dava livro. Tudo isso ele fazia pela educação. Ele não merecia uma coisa dessa, não. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Carleone Carlos dos Santos, também conhecido como Fernando, 22 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.